Um milionário fingiu ser apenas mais um hóspede no próprio hotel. Ninguém fazia ideia de quem ele era, até que ouviu a nova faxineira dizer algo ao telefone. Algo que fez ele parar no meio do corredor, e a decisão que ele tomou depois disso mudou tudo naquele lugar. O carro preto parou diante da entrada principal do hotel pouco depois das 7 da manhã. Não havia fotógrafos, nem recepção especial, nem funcionários alinhados. Apenas o movimento comum de um hotel de luxo, começando mais um dia. Marcelo desceu do carro sem chamar a atenção. Camisa simples, calça escura, sapatos discretos. Nenhum relógio caro à mostra, nenhum gesto que denunciasse poder. Para qualquer pessoa ali, ele era só mais um hóspede comum. E era exatamente isso que ele queria ser. Entrou pelo saguão, observando tudo em silêncio. O piso impecável refletia as luzes do teto. O cheiro suave de limpeza se misturava ao café recém-passado vindo do restaurante. Funcionários cruzavam o espaço com passos rápidos, cada um preso à própria função. Na recepção, a atendente levantou os olhos apenas o suficiente para cumprir o protocolo. Bom dia. Ele respondeu com um aceno curto e apresentou o documento. Nenhum sorriso extra, nenhuma cordialidade além do básico. Enquanto esperava, reparou em algo simples, mas revelador. Um casal elegante recebeu atenção imediata, água oferecida, perguntas gentis. Ele, não. Nada errado, apenas automático. Pegou o cartão do quarto e seguiu para o elevador sem pressa. Ali dentro, sozinho, respirou fundo. Aquele lugar carregava o nome da empresa que ele havia construído ao longo de décadas. Um nome respeitado, admirado, temido em alguns casos. Mas ali, naquele momento, seu nome não significava nada. E isso era libertador. No corredor do 5º andar, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de carrinhos de serviço. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Ela empurrava um carrinho de limpeza com cuidado excessivo, como se cada movimento pudesse ser observado. Uniforme simples, azul claro, limpo demais para alguém que já estivesse ali há muito tempo. Cabelo preso às pressas, olhar atento ao chão, às portas, ao relógio. Nova, era fácil perceber. Um supervisor passou por ela e falou algo rápido, em tom seco. Ela assentiu imediatamente, sem questionar, e apressou o passo. Não houve grito, não houve cena. Apenas um comando e uma obediência quase automática. Marcelo observou tudo de longe, sem se aproximar. Seguiu para o quarto, deixou a mala e desceu novamente. Não tinha pressa de se acomodar. Estava ali para ver, para ouvir, para sentir o lugar como qualquer cliente sentiria. No restaurante, sentou-se em uma mesa lateral. O garçom demorou mais do que o esperado para atendê-lo. Quando chegou, parecia distraído. Atendeu rápido, sem contato visual prolongado. Mais tarde, no corredor que levava à área administrativa, ele passou novamente por ela. A faxineira agora limpava o chão perto do elevador de serviço. Um hóspede reclamava que o quarto ainda não estava pronto. O tom era impaciente. Ela tentou explicar algo, mas foi interrompida pelo supervisor, que pediu desculpas ao hóspede antes mesmo de ouvi-la. "Resolve isso logo", disse baixo, mas firme. Ela pediu desculpa, não uma vez, 2. Marcelo sentiu um incômodo estranho. Não era indignação ainda. Era algo mais sutil. Um desconforto que não vinha de um erro específico, mas da naturalidade com que aquilo acontecia. Seguiu andando. No meio da manhã, decidiu caminhar pelos corredores menos movimentados. Queria observar o hotel longe das áreas nobres. Foi quando ouviu uma voz baixa, vindo de um canto mais afastado. Parou sem perceber. Era ela. A faxineira estava encostada perto da janela de emergência, celular no ouvido, corpo tenso. Falava baixo, quase sussurrando, como alguém que não queria ser ouvida. Eu sei que é difícil", disse ela, a voz controlada demais para quem estava tranquila.
Mas aqui não pode errar. Ele não pretendia ouvir. Mas as palavras chegaram claras demais. Ela respirou fundo antes de continuar. Se eu fizer alguma coisa errada, eles não pensam duas vezes. Aqui ninguém espera, ninguém ensina, só troca. Houve uma pausa. Do outro lado da linha, alguém falava. Ela ouvia em silêncio. Não fala isso para ninguém. Completou quase em súplica. Se descobrirem, eu perco esse emprego. O homem sentiu o corpo enrijecer. Ela passou a mão pelo rosto, nervosa. Eu sei que não é justo, mas é o que tem para agora. Desligou. Ficou alguns segundos parada, olhando para o nada, antes de guardar o celular e voltar para o carrinho. Quando se virou, quase esbarrou nele. Desculpa, disse rapidamente, abaixando o olhar. Ele respondeu com um gesto curto, sem dizer nada. Ela seguiu seu caminho, empurrando o carrinho com ainda mais cuidado. Marcelo ficou parado no corredor por alguns segundos, sentindo algo difícil de nomear. Aquela conversa não era sobre erro técnico, nem sobre preguiça. Era sobre medo, medo de errar, medo de ser substituída, medo de não valer o suficiente para uma segunda chance. Ele voltou para o quarto com passos lentos. Sentou-se na cama sem ligar a televisão. Pela primeira vez desde que chegara, não se sentia apenas um observador. Sentia-se parte do problema, porque aquele ambiente, aquela pressão silenciosa, aquela cultura de descarte, tudo aquilo existia sob o nome da empresa dele. E ele ainda não sabia o quanto isso iria custar. Mas uma coisa ficou clara naquele momento. Aquela mulher não estava tentando enganar ninguém. Ela estava tentando sobreviver, e ele decidiu que precisava olhar mais de perto. O que começou como uma visita discreta acabava de se transformar em algo maior. E ninguém ali fazia ideia disso. Marcelo passou o resto da manhã tentando agir como qualquer hóspede comum. Desceu para o café, respondeu e-mails rápidos, folheou um jornal que nem chegou a ler direito. A conversa que ouvira mais cedo insistia em voltar, palavra por palavra, como um ruído que não se consegue desligar. Aqui ninguém espera, ninguém ensina, só troca. A frase não soava como reclamação, soava como constatação. No início da tarde, ele decidiu circular novamente pelos andares. Não para vigiar a faxineira. Pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Queria observar o funcionamento do hotel longe do lobby, onde tudo era mais ensaiado. No corredor do 6º andar, 2 funcionários conversavam baixo perto do elevador de serviço. Pararam quando perceberam a presença dele. Marcelo passou por eles sem olhar, mas ouviu o suficiente para entender o tom. É nova ainda. Não vai durar. Nada além disso. Nenhum nome. Nenhuma explicação. Mas o tipo de comentário que não nasce do nada. Alguns metros à frente, Roberta limpava as maçanetas das portas com movimentos rápidos e cuidadosos demais. Havia algo de tenso na forma como ela trabalhava, como se estivesse sempre correndo contra um tempo invisível. Um hóspede saiu do quarto reclamando do cheiro de produto de limpeza. Roberta tentou explicar que havia acabado de terminar o serviço, mas foi interrompida pelo mesmo supervisor da manhã. Já falei para usar menos produto, disse ele, sem disfarçar a irritação. Isso aqui não é pousada barata. Roberta abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Desculpa, disse apenas. Marcelo sentiu o maxilar se contrair. Não era o conteúdo da bronca, era a forma, o tom, a certeza absoluta de que ela não teria espaço para se defender. Seguiu andando, mas diminuiu o passo. Não queria parecer interessado, não queria interferir, ainda. Minutos depois, ouviu novamente o som baixo de uma ligação. Desta vez, Roberta estava perto da escada de incêndio, sentada no último degrau. Celular no ouvido, corpo curvado para frente. Falava com alguém que parecia conhecer bem. A voz saiu mais baixa, mas mais carregada. Eu estou tentando, disse.
De verdade. Só que aqui é diferente de tudo que eu já trabalhei. Marcelo parou alguns metros antes, fingindo mexer no celular. Não, eu não posso pedir ajuda, continuou ela. Eles não gostam disso. Aqui, quem pergunta demais some. Ela respirou fundo. Não é que eu não dê conta, é que eles não dão tempo. Houve silêncio. Do outro lado da linha, alguém falava. Roberta ouvia, apertando os dedos contra o próprio joelho. Eu sei que você acha que eu devo procurar outra coisa, respondeu. Mas eu não posso agora. Não posso mesmo. A voz dela falhou por um segundo, mas ela se recompôs rápido. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que faço. Marcelo sentiu um aperto no peito que não esperava. Aquilo não tinha nada a ver com números, contratos ou reputação. Era algo cru, humano, um tipo de medo que não aparece em relatórios. Não, Roberta completou quase em súplica. Não fala isso pra ninguém. Se descobrirem que eu tô assim, já era. Desligou. Ficou sentada por alguns segundos olhando para o nada, como se estivesse organizando forças antes de levantar. Quando se levantou, o fez rápido, limpando o rosto com a manga do uniforme, como quem não pode se dar ao luxo de parecer abalada. Marcelo virou o rosto no instante em que ela passou, fingindo observar um quadro na parede. Roberta nem percebeu. Seguiu em direção ao carrinho de limpeza, retomando o trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele permaneceu parado ali por alguns segundos. Havia medo naquela conversa, e medo constante não nasce do nada. Ele é ensinado, alimentado, reforçado todos os dias. Marcelo voltou para o quarto com passos lentos. Sentou-se à mesa, abriu o notebook, mas não conseguiu se concentrar. Em vez disso, começou a listar mentalmente tudo o que tinha visto desde que chegara. Atendimento seletivo, pressa excessiva, supervisores impacientes, funcionários tensos. Nada disso aparecia nos relatórios mensais. No fim da tarde, desceu novamente ao lobby. Um grupo de hóspedes VIP acabava de chegar. Tapete estendido, gerente sorridente, cordialidade ensaiada. Marcelo observou de longe. O contraste com os corredores de serviço era quase ofensivo. Enquanto isso, Roberta atravessava o saguão empurrando o carrinho, tentando passar despercebida. Um dos gerentes a chamou pelo nome, em voz alta demais. Roberta, já terminou o 6º andar? Ela parou imediatamente. Tô terminando agora, respondeu nervosa. Acelera isso, temos check-in importante chegando. Ela assentiu, apressando o passo. Marcelo sentiu algo mudar dentro dele. Não era pena, era incômodo. Um incômodo que não deixava mais fingir neutralidade. Subiu para o quarto e fechou a porta atrás de si. Caminhou até a janela e ficou ali, observando a cidade por alguns minutos. Pensou em quantas decisões tinha tomado ao longo da vida, acreditando que bons números significavam boas práticas. Pensou em quantas Robertas tinham passado por seus hotéis sem que ele soubesse sequer o nome. Pegou o telefone e começou a escrever uma mensagem. Parou. Apagou. Guardou o aparelho. Ainda não. Ele precisava entender melhor. Precisava ver até onde aquilo ia. Porque se aquela pressão fosse apenas um exagero pontual, seria uma coisa. Mas, se fosse parte da cultura, o pensamento ficou incompleto. Do lado de fora, o carrinho de limpeza passou pelo corredor, fazendo um ruído baixo e constante. Roberta seguia trabalhando, e Marcelo teve a certeza de que aquilo ainda não tinha chegado nem perto do limite. O que ele não sabia era que, no dia seguinte, uma situação simples colocaria Roberta exatamente no centro de algo que ela mais temia. E desta vez, não haveria como fingir que não estava vendo. No dia seguinte, Roberta chegou ao hotel antes do sol nascer por completo. O céu ainda estava cinza quando ela passou pela porta de funcionários, ajeitando o uniforme no corpo como se aquilo pudesse lhe dar alguma segurança extra. Respirou fundo antes de entrar. O vestiário estava quase vazio.
Duas funcionárias mais antigas conversavam em voz baixa perto dos armários. Pararam quando Roberta apareceu. Não por maldade explícita, por hábito. Em lugares assim, quem é novo sempre parece deslocado. Ela trocou de sapato rápido, prendeu melhor o cabelo e conferiu o relógio. Ainda faltavam 5 minutos para o início do turno, mas ela já estava ali. Sempre estava. No quadro de avisos, a escala do dia tinha sido alterada de novo. 3 andares diferentes. Um quarto VIP incluído de última hora. Nenhuma explicação. Roberta engoliu em seco. Não reclamou. Pegou o carrinho de limpeza e seguiu pelo corredor ainda silencioso. Enquanto caminhava, repetia mentalmente a mesma frase de todos os dias. Não erra, só não erra. O primeiro quarto estava vazio. Tudo parecia em ordem, mas ela revisou cada detalhe 2 vezes. Lençóis esticados, banheiro impecável, lixeira trocada. Nada podia ficar fora do lugar. No segundo quarto, um hóspede ainda estava lá dentro. Roberta pediu licença com cuidado, voz baixa, postura retraída. O homem respondeu com impaciência, reclamando da hora, do barulho, do cheiro do produto. Ela pediu desculpas, mesmo sem saber exatamente pelo quê. Quando saiu, ouviu o comentário dele no telefone. Essas pessoas atrapalham tudo. Roberta fingiu não ouvir. Já tinha aprendido que reagir só piorava. No meio da manhã, o ritmo ficou mais pesado. Check-outs atrasados, check-ins antecipados, pedidos extras. O carrinho parecia cada vez mais pesado, mas ela não parava. Não podia parar. No corredor do quarto VIP, o supervisor apareceu de novo. Sempre ele. Sempre no pior momento. Esse quarto aqui tem que estar pronto em 20 minutos, disse seco. O hóspede é importante. Roberta olhou para dentro do quarto e sentiu o estômago afundar. O lugar parecia ter passado por um furacão. Lençóis no chão, toalhas molhadas espalhadas, restos de comida. 20 minutos? Escapou antes que pudesse se conter. O supervisor a encarou. Algum problema? Ela baixou o olhar imediatamente. Não. Desculpa. Eu dou um jeito. Dá mesmo, ele respondeu. Porque se atrasar, a responsabilidade é sua. Virou as costas. Roberta entrou no quarto sentindo as mãos tremerem. Trabalhou rápido, mas com cuidado. O tempo corria mais rápido do que os movimentos. Quando terminou, estava suada, o coração disparado. Saiu com o carrinho e quase esbarrou em Marcelo no corredor. Desculpa, disse automaticamente. Marcelo a reconheceu na mesma hora. Não respondeu de imediato. Apenas observou o rosto dela por 1 segundo a mais do que o normal. Havia ali algo diferente do dia anterior. Cansaço, pressão, uma urgência silenciosa. Ela seguiu sem olhar para trás. Marcelo ficou parado por alguns instantes. Aquela cena simples dizia mais do que qualquer relatório de clima organizacional que ele já tinha lido. Minutos depois, o hóspede VIP chegou ao quarto. Passou por Roberta no corredor sem sequer olhá-la. O supervisor, por outro lado, sorriu exageradamente. Seja bem-vindo, senhor. Marcelo assistiu tudo de longe. Na hora do almoço, Roberta não desceu para o refeitório. Sentou-se num banco estreito perto da lavanderia, comendo rápido, olhando o relógio a cada mordida. Não havia descanso real, só pausa técnica. Uma colega mais velha se aproximou e falou baixo. Não se desgasta tanto assim. Roberta deu um meio sorriso. Se eu errar... Aqui todo mundo erra, a mulher interrompeu. O problema é quem paga por isso. Olhou em volta antes de continuar. E quem é novo, paga dobrado. Roberta assentiu em silêncio. Do outro lado do hotel, Marcelo almoçava no restaurante principal. Atendimento impecável. Pratos bem apresentados. Garçom atento. Tudo funcionava perfeitamente ali. Mas ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Roberta sentada sozinha, comendo às pressas, como se o próprio descanso fosse um risco. À tarde, a pressão aumentou.
Um hóspede reclamou de um erro na troca de toalhas. O supervisor não quis saber detalhes. Chamou Roberta no corredor, na frente de outros funcionários. Quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Ela tentou explicar que a toalha tinha sido trocada, mas alguém tinha entrado no quarto depois. Não adiantou. Aqui não é lugar para desculpa, ele disse. É lugar para resultado. Roberta sentiu o rosto queimar. Não chorou, não respondeu, apenas assentiu. Marcelo observava tudo do final do corredor. Cada palavra ecoava mais alto dentro dele do que deveria. Não era uma bronca isolada. Era um padrão. No fim do expediente, Roberta devolveu o carrinho com movimentos lentos. Os braços doíam, as costas também, mas o peso maior vinha de outro lugar. Antes de sair, foi chamada pelo supervisor. Amanhã você começa mais cedo, disse ele. Precisamos de gente comprometida. Ela abriu a boca para responder, mas apenas assentiu. Tá bom. Saiu do hotel quando o céu já começava a escurecer. Caminhou alguns metros antes de parar. Encostou-se num muro e respirou fundo, tentando conter o choro que insistia em subir. Não chorou. Nunca chorava ali. Do alto de uma janela, Marcelo observava a rua. Viu Roberta sair sozinha, passos cansados, cabeça baixa, nenhuma despedida, nenhum bom trabalho. Naquele momento, algo ficou claro para ele. Aquela não era apenas a história de uma funcionária sobrecarregada. Era o retrato de uma cultura inteira que normalizava o medo. E, se nada fosse feito, aquilo continuaria acontecendo. Com Roberta, com outros, com todos que não tinham poder suficiente para reclamar. Marcelo fechou a cortina devagar. No dia seguinte ele faria algo diferente. E Roberta, sem saber, estava prestes a ser colocada no centro de uma situação que poderia custar muito mais do que ela imaginava, mas também poderia mudar tudo. Roberta chegou ainda mais cedo no dia seguinte. O corpo doía, mas a mente estava alerta demais para permitir qualquer atraso. O aviso do supervisor ecoava desde a noite anterior. Precisamos de gente comprometida. Ela passou o crachá antes do horário, trocou de roupa rápido e foi direto ao quadro de avisos. A escala tinha mudado de novo. 2 andares extras, um quarto especial marcado em vermelho, suíte presidencial. O estômago apertou. Não era comum faxineiras novas ficarem responsáveis por aquele quarto. Era grande, cheio de detalhes, exigia tempo, mas ali estava o nome dela. Roberta respirou fundo, não questionou. Pegou o carrinho e começou. Marcelo observava o saguão enquanto tomava café. Reparou no entra e sai dos funcionários, no clima tenso que parecia permanente. Quando viu Roberta atravessar o lobby com o carrinho, o olhar dela estava ainda mais concentrado do que nos outros dias, como se soubesse que qualquer deslize seria fatal. Horas depois, o problema apareceu. O hóspede da suíte presidencial desceu furioso até a recepção, falando alto demais para passar despercebido. Isso é inadmissível, disse gesticulando. Meu quarto não estava pronto no horário combinado. O gerente apareceu rápido, com um sorriso ensaiado. Pedimos 1000 desculpas, senhor. Vamos resolver imediatamente. Marcelo acompanhava a cena de uma poltrona próxima, fingindo ler no celular. Resolver como? O hóspede insistiu. Eu avisei o horário. Avisei 2 vezes. O gerente chamou o supervisor com um gesto discreto. Bastou uma troca rápida de olhares para que o foco mudasse. Quem estava responsável pela suíte? Perguntou o gerente em voz baixa, mas tensa. O supervisor respondeu sem hesitar. A nova, a faxineira nova. Roberta foi chamada ali mesmo, no meio do saguão. Ela se aproximou com passos curtos, sentindo o coração disparar. Olhou em volta, hóspedes observavam. Funcionários fingiam não ver. O quarto não ficou pronto no horário, disse o gerente sem rodeios. O senhor está muito insatisfeito. Roberta abriu a boca. Eu comecei mais cedo, tentou explicar,
Mas a liberação do quarto atrasou, só me avisaram depois. O supervisor a interrompeu. Isso não é o que consta aqui, disse, apontando para uma prancheta. O horário estava definido. Roberta sentiu o rosto esquentar. Eu só entrei no quarto depois das 9, insistiu, a voz tremendo. Antes disso, tinha outro hóspede lá. O gerente suspirou, impaciente. Roberta, isso não importa agora. O que importa é que houve atraso. Ela engoliu em seco. Eu fiz o mais rápido que pude. O hóspede riu, debochado. Pelo visto, não foi suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberta sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Não ali. Nunca ali. Marcelo observava tudo com atenção absoluta. Aquele não era um erro técnico, era uma escolha. Era mais fácil apontar para quem não tinha defesa. Isso não vai se repetir, disse o gerente olhando para o hóspede. Pode ficar tranquilo. Em seguida, virou-se para Roberta. Depois conversamos. Ela assentiu sem responder. Quando o hóspede se afastou, o supervisor se aproximou dela, a voz baixa, dura. Você me colocou numa situação ridícula. Eu segui a ordem que me deram. Roberta respondeu quase num sussurro. Aqui não funciona assim, ele retrucou. Aqui, problema não se explica, se resolve. Ela sentiu algo quebrar por dentro. Não era surpresa, era cansaço. Mais tarde, no corredor de serviço, Roberta parou para respirar. O telefone vibrou. Uma mensagem simples de alguém da família. Como foi hoje? Ela demorou para responder. Digitou, apagou, guardou o celular. Marcelo subiu para o quarto com a mente pesada. Abriu o notebook, mas não conseguiu trabalhar. A cena no saguão se repetia como um filme. Ele sabia, com absoluta certeza, que Roberta não tinha sido a responsável pelo atraso. Sabia porque tinha visto o entra e sai no corredor. Sabia porque conhecia aquele tipo de gestão. E sabia que aquilo era apenas o começo. No fim da tarde, Roberta foi chamada novamente. Desta vez, para uma sala pequena, sem janela. O gerente estava lá. O supervisor também. Precisamos alinhar algumas coisas, começou o gerente em tom frio. Esse tipo de situação não pode acontecer. Eu fiz o que estava ao meu alcance, Roberta respondeu, tentando manter a firmeza. O problema é exatamente esse, disse o supervisor. Você precisa aprender como as coisas funcionam aqui. E, sinceramente, completou o gerente, estamos avaliando se você se encaixa no perfil que buscamos. Roberta sentiu o chão sumir sob os pés. Eu preciso desse emprego, disse, sem perceber que falava em voz alta. O gerente fechou a pasta devagar. Então precisa entender que erros têm consequência. Ela saiu da sala com o coração acelerado, a cabeça girando. Não havia grito. Não havia ameaça direta, mas a mensagem era clara. Ela era substituível. Do outro lado do andar, Marcelo saiu do elevador no momento em que Roberta atravessava o corredor, o rosto pálido, os olhos presos em algum ponto distante. Eles se olharam por um segundo. Nada foi dito, mas Marcelo entendeu tudo. Aquele erro não tinha sido dela, mas seria ela quem pagaria o preço. E naquele instante, Marcelo tomou uma decisão silenciosa. Ele ainda não revelaria quem era, ainda não interviria, mas estava na hora de testar até onde aquela cultura iria. Porque se ninguém parasse aquilo agora, Roberta seria só mais um nome apagado da escala. E ele não estava mais disposto a assistir de longe. Na manhã seguinte, Marcelo acordou antes do despertador. Não era ansiedade, era clareza. A sensação incômoda de que, se continuasse apenas observando, estaria sendo cúmplice. Vestiu-se com a mesma discrição dos dias anteriores. Desceu para o café sem pressa, cumpriu o ritual comum de qualquer hóspede. Mas, por dentro, já tinha tomado uma decisão. Ele iria testar o hotel, não um teste sofisticado, não algo ilegal.
Apenas um pedido simples, do tipo que revela tudo quando a base é frágil. Após o café, Marcelo chamou um funcionário da recepção. Bom dia, disse com educação. Eu precisaria de um serviço específico no meu quarto. O atendente sorriu, profissional. Claro, senhor. Do que se trata? Preciso que o quarto esteja pronto em 1 hora. Vou receber uma visita inesperada. O atendente hesitou por um segundo. Senhor, normalmente esse tipo de solicitação precisa ser agendada. Marcelo inclinou levemente a cabeça. Eu entendo, mas gostaria de ver se é possível. O atendente assentiu, já desconfortável. Vou verificar com a supervisão. Marcelo agradeceu e se afastou, sentando-se numa poltrona próxima. Observou o atendente falar com o gerente, depois com o supervisor. Os olhares se cruzaram. O tom mudou. Minutos depois, Roberta foi chamada. Ela se aproximou com passos contidos, sentindo o estômago apertar. Desde a conversa do dia anterior, cada chamado parecia uma ameaça. Roberta, disse o supervisor, o hóspede do 708 precisa do quarto pronto em 1 hora. Ela piscou, confusa. Mas o quarto já foi limpo hoje cedo, respondeu. Precisa ser revisado, ajustes, detalhes. Ele disse impaciente. Dá seu jeito. Roberta respirou fundo. 1 hora é pouco tempo. Eu estou com outros quartos na escala. Então se vira, cortou o supervisor. Ou você prefere que eu coloque alguém mais experiente? Ela sentiu o recado como um golpe direto. Eu faço, respondeu antes que a voz falhasse. Pegou o carrinho e seguiu para o elevador de serviço. O coração batia acelerado. 1 hora não era apenas pouco tempo. Era um teste injusto. No quarto 708, Roberta trabalhou como nunca. Conferiu tudo 2 vezes. Ajustou detalhes que ninguém notaria. Limpou o que já estava limpo. Cada minuto parecia mais curto que o anterior. Enquanto isso, Marcelo observava o relógio no pulso. Não por ansiedade, por atenção. Ele queria ver o que aconteceria quando o sistema fosse pressionado. 40 minutos depois, o supervisor apareceu no corredor. Já acabou? Estou terminando, respondeu Roberta sem parar. O hóspede está esperando, ele disse elevando o tom. Eu sei. O supervisor cruzou os braços, observando em silêncio. Não ajudou, não orientou, apenas pressionou. Quando o tempo terminou, Roberta saiu do quarto com o corpo exausto, mas confiante. Tinha feito tudo o que podia. O supervisor entrou. Demorou poucos segundos para sair. Faltou um detalhe no banheiro. Disse, alto o suficiente para chamar a atenção. Um cabelo no ralo. Roberta sentiu o chão fugir. Eu revisei tudo, respondeu, a voz quase inaudível. Pois é, ele disse. Não revisou o suficiente. Marcelo observava do final do corredor. A cena era clara demais para qualquer interpretação diferente. O hóspede não ficou satisfeito, continuou o supervisor, e isso reflete diretamente no nosso padrão. Roberta sentiu o rosto queimar. Eu fiz o meu melhor. Melhor não é suficiente aqui, ele respondeu, especialmente para quem ainda está em período de experiência. A palavra ecoou como sentença. Marcelo se levantou devagar e se aproximou. Com licença, disse, em tom calmo. O problema foi um cabelo no ralo? O supervisor se virou surpreso. Senhor, estamos resolvendo internamente. Marcelo manteve a postura tranquila. Eu sou o hóspede do quarto, explicou, e posso garantir que não houve problema algum. O supervisor travou por um segundo. O senhor não reclamou? Não, Marcelo respondeu. Muito pelo contrário. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Roberta olhava para os dois, sem entender. O quarto estava impecável. Marcelo continuou. Inclusive melhor do que muitos outros que já usei aqui. O supervisor forçou um sorriso. Às vezes, pequenos detalhes. Não, Marcelo cortou, ainda calmo. Às vezes o problema não está no serviço,
Está na forma como se trata quem faz o serviço. O corredor pareceu parar. Roberta sentiu o coração disparar. Não por alívio, por medo. Qualquer coisa dita ali poderia piorar tudo para ela depois. Marcelo olhou para ela por um instante breve. Obrigado pelo cuidado, disse. Pode seguir com seu trabalho. Roberta assentiu confusa e se afastou com o carrinho. O supervisor respirou fundo. Senhor, precisamos conversar. Vamos conversar, Marcelo respondeu. Mas não aqui. Enquanto se afastava, Marcelo sabia que tinha cruzado uma linha. Não tinha revelado quem era, ainda, mas tinha deixado claro que estava vendo. E isso, em ambientes assim, é perigoso. Roberta terminou o turno com o corpo pesado e a cabeça cheia. Aquela intervenção tinha sido inesperada, gentil, mas também assustadora. Ela não sabia quem aquele hóspede realmente era. Só sabia que pela primeira vez alguém tinha dito em voz alta que ela não estava errada. Do outro lado, Marcelo entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. O teste tinha sido simples e o resultado brutal. Aquele hotel não precisava de ajustes operacionais. Precisava de uma mudança profunda. E agora, não havia mais como adiar. No dia seguinte, o clima no hotel estava diferente. Não havia correria maior, nem hóspedes insatisfeitos, mas existia algo no ar, uma rigidez silenciosa, como se todos estivessem pisando em terreno instável. Roberta sentiu isso assim que entrou pelo corredor de funcionários. Os olhares demoravam um segundo a mais. As conversas paravam quando ela passava. Não por curiosidade, por cautela. Ninguém queria ser visto perto dela naquele momento. Ela entendeu rápido. A intervenção do hóspede do 708 tinha sido comentada. E, em ambientes assim, quem chama a atenção vira problema. No quadro de avisos, seu nome estava circulado em caneta vermelha. Reunião, 10 horas. O estômago afundou. Roberta passou a manhã trabalhando em silêncio, sentindo o peso da expectativa crescer a cada minuto. Às 10 em ponto, o supervisor apareceu no corredor e fez um gesto curto com a cabeça. Agora, a sala de reuniões ficava próxima à área administrativa. Era pequena, sem janelas, com uma mesa comprida e cadeiras duras. Quando Roberta entrou, já havia 4 pessoas sentadas. O gerente, o supervisor, uma mulher do setor de recursos humanos e mais um homem que ela não conhecia. Nenhum sorriso. Pode sentar, disse o gerente apontando para a cadeira da ponta. Roberta obedeceu, sentindo as mãos suarem. Estamos aqui para alinhar algumas situações, começou ele, num tom frio, ensaiado, especialmente depois do ocorrido ontem. Roberta respirou fundo. Eu segui todas as orientações, disse com cuidado. O quarto estava pronto no prazo. O supervisor inclinou-se para a frente. Não estamos discutindo prazo, disse. Estamos discutindo postura. Ela franziu a testa. Postura? Questionar ordens, ele continuou. Criar constrangimento na frente de hóspedes. Roberta sentiu o coração acelerar. Eu não questionei ninguém, respondeu. Eu só fiz meu trabalho. O homem que ela não conhecia pigarreou. O hóspede se sentiu no direito de interferir. Disse, isso não pode acontecer. Eu não pedi isso, Roberta respondeu, sentindo a voz tremer. O gerente cruzou as mãos sobre a mesa. Independente disso, Roberta, precisamos avaliar se você está preparada para o ritmo e a cultura do hotel. A palavra cultura soou pesada. Eu estou me esforçando, ela disse, desde o primeiro dia. Esforço não é suficiente aqui, respondeu a mulher do RH, pela primeira vez. Precisamos de pessoas alinhadas. Alinhadas com o quê? Roberta perguntou, sem perceber que falava alto demais. O silêncio foi imediato. O supervisor sorriu de canto. Com hierarquia, disse, com aceitar ordens sem criar situações. Roberta sentiu o rosto queimar. Aquilo não era mais sobre trabalho, era sobre submissão.
Eu não criei situação nenhuma, disse, firme, apesar do medo. Eu fui chamada para cumprir uma tarefa impossível. Eu cumpri, e mesmo assim fui exposta. O gerente respirou fundo, impaciente. Roberta, vamos ser objetivos. Recebemos reclamações internas. De quem? Ela perguntou. Isso não vem ao caso. Ela entendeu. Nunca vinha. Estamos considerando encerrar seu período de experiência, continuou o gerente, de forma discreta, sem maiores problemas para ninguém. A frase bateu como um soco. Encerrar? Como? Roberta perguntou. Rescisão simples, explicou a mulher do RH. Sem justa causa, você segue seu caminho. Roberta sentiu o chão desaparecer. Por quê? Perguntou a voz baixa agora. O que exatamente eu fiz? O supervisor respondeu sem hesitar. Você não se encaixa. Não havia argumento. Não havia defesa. Era uma sentença pronta. Roberta respirou fundo, lutando para não chorar. Eu só queria trabalhar, disse, quase num sussurro. Só isso. Ninguém respondeu. Do outro lado do hotel, Marcelo caminhava pelo saguão com a expressão neutra. Mas algo estava errado. Ele percebia quando o sistema se movia para se proteger. Perguntou discretamente a um funcionário onde ficava a sala administrativa. Recebeu a informação com relutância. Quando se aproximou, ouviu vozes abafadas atrás da porta. Parou, não por curiosidade, por reconhecimento. Aquele tom ele já tinha usado antes, em outras empresas, em outros contextos. O tom de quem quer resolver um problema humano rápido. A porta se abriu. Roberta saiu primeiro, o rosto pálido, os olhos baixos, o corpo tenso demais para alguém que ainda estava trabalhando. Ela deu 2 passos pelo corredor antes de parar. Respirou fundo, engoliu o choro, endireitou os ombros e seguiu. Marcelo sentiu um peso no peito que não tentou disfarçar. O gerente saiu logo depois e se surpreendeu ao vê-lo ali. Senhor, houve algum problema? Marcelo sustentou o olhar. Depende, respondeu. O que vocês chamam de problema? O gerente forçou um sorriso. Estamos apenas tratando de questões internas. Internas para quem? Marcelo perguntou. O gerente hesitou. Para a equipe. Marcelo assentiu devagar. Entendo, mas não entendia. E não aceitava. Enquanto caminhava de volta para o quarto, Marcelo sabia que o limite tinha sido ultrapassado. Roberta não estava sendo corrigida, estava sendo descartada. E aquilo não era um efeito colateral, era o método. Naquela noite, Roberta chegou em casa mais cedo do que o normal. Sentou-se no sofá sem acender a luz. O silêncio pesava. O telefone vibrou. Uma mensagem simples. Então, como foi a reunião? Ela demorou para responder. Digitou apenas, depois eu te conto. Do outro lado da cidade, Marcelo encarava a janela do quarto, vendo as luzes se acenderem uma a uma. Ele ainda não tinha revelado quem era, mas já não era mais um observador. No outro dia, Roberta percebeu que algo estava errado antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. O nome dela não estava mais na escala. Ela conferiu uma vez, depois outra. Passou o dedo devagar pela folha presa no quadro de avisos, como se tivesse lido errado. Mas não. Onde antes estava escrito o nome dela, agora havia um espaço vazio. Sentiu o estômago afundar. O supervisor surgiu logo atrás, como se estivesse esperando aquele momento. Não começa o turno ainda, disse seco. Deixa o carrinho aí. Roberta virou devagar. Por quê? Ele não respondeu de imediato. Apenas fez um gesto curto com a cabeça, indicando o corredor administrativo. É orientação da gerência, ela entendeu. Aquilo não era conversa, era execução. Caminhou até o vestiário com passos controlados, tentando manter o rosto neutro. Outras funcionárias observaram em silêncio. Ninguém perguntou nada. Todas sabiam o que significava.
No vestiário, Roberta ficou de pé por alguns segundos, sem saber o que fazer. O uniforme parecia pesado demais no corpo. O supervisor voltou. Pode tirar o crachá, disse. É só por enquanto. Procedimento padrão. Por enquanto? Quanto tempo? Ela perguntou, a voz baixa. Até o RH formalizar, respondeu. Aguarda aqui. Ele saiu sem olhar para trás. Roberta segurou o crachá por alguns segundos antes de colocá-lo dentro do armário. As mãos tremiam. Não chorou. Ainda não. Sentou-se no banco estreito e ficou ali, olhando para o chão. Não havia grito. Não havia papel para assinar. Não havia despedida. Só o afastamento silencioso. O tipo mais cruel. No saguão, Marcelo caminhava distraído, observando o movimento. Algo chamou sua atenção. O carrinho de limpeza parado perto do elevador de serviço, abandonado. Não era comum. Pouco depois, viu o supervisor atravessar o corredor com pressa. Em seguida, uma funcionária cochichando com outra. Marcelo sentiu o alerta acender. Seguiu pelo corredor administrativo, sem disfarçar tanto quanto antes. Parou diante da porta do vestiário ao ouvir uma voz conhecida. Roberta estava sentada, sozinha. Ele entrou sem anunciar. Ela levantou o olhar de imediato, assustada. Desculpa, disse ela instintivamente, levantando-se. Aqui é área restrita. Marcelo fechou a porta atrás de si. O que aconteceu? Perguntou direto. Roberta hesitou. Aquela pergunta simples parecia perigosa demais. Nada, respondeu. Só procedimento. Marcelo olhou ao redor. O armário aberto. O uniforme ainda nela. O crachá guardado. Nada ali era procedimento. Você foi afastada, ele disse, afirmando. Roberta engoliu em seco. Disseram que estão formalizando, respondeu. Que é melhor eu aguardar. Marcelo respirou fundo. Aquilo era exatamente o que ele temia. Quem autorizou isso? Perguntou. A gerência. Ele assentiu lentamente. Nasce, fica aqui, disse. Não sai, não entrega nada. Ela franziu a testa. Por quê? Marcelo a encarou com seriedade. Porque essa decisão não foi sua. Saiu do vestiário e seguiu direto para o corredor principal. O supervisor o viu e tentou interceptá-lo. Senhor, essa área é... Quem decidiu afastar a funcionária Roberta do turno? Marcelo perguntou sem parar. O supervisor travou. É... orientação interna. Marcelo virou-se, finalmente encarando-o. Me leva até quem deu essa orientação. O tom não era agressivo. Era firme demais para ser ignorado. Minutos depois, estavam diante da sala do gerente-geral. A porta estava entreaberta. Marcelo entrou sem pedir licença. O gerente levantou-se imediatamente. Senhor, houve algum problema? Marcelo fechou a porta atrás de si. Houve, respondeu. Vocês afastaram uma funcionária sem comunicação formal, sem justificativa clara e sem erro comprovado. O gerente tentou manter o controle. Estamos apenas finalizando um processo que já foi conversado. Conversado, Marcelo repetiu. Ameaçar alguém numa sala fechada não é conversa, é pressão. O silêncio se espalhou. Quem autorizou o afastamento imediato? Marcelo perguntou novamente. Ninguém respondeu. Ele respirou fundo. Eu vou facilitar, disse. Meu nome é Marcelo. O gerente empalideceu. O dono deste hotel, Marcelo completou, sem elevar a voz. E o responsável por cada decisão que vocês tomam aqui dentro. O impacto foi imediato. O supervisor deu um passo para trás. Eu passei os últimos dias aqui sem ser reconhecido, Marcelo continuou, justamente para ver como vocês tratam as pessoas quando acham que ninguém importante está olhando. O gerente tentou falar. Senhor Marcelo, isso é um mal-entendido. Não, Marcelo cortou. Isso é padrão. Silêncio. Essa funcionária foi afastada porque vocês precisavam preservar uma imagem, ele disse. Não porque ela errou. Olhou diretamente para o gerente.
E eu não construí esse hotel para funcionar assim. Virou-se para o supervisor. A funcionária Roberta retorna ao turno agora, disse. Com o crachá, com a escala, sem represália. Senhor, isso precisa passar pelo RH. Não, Marcelo interrompeu. Isso precisa passar pela consciência. O RH corre atrás depois. O gerente engoliu em seco. E mais uma coisa, Marcelo completou. Quem decidiu afastá-la está afastado a partir de agora. O silêncio virou choque. Marcelo abriu a porta. Arrumem isso. Saiu sem esperar resposta. No vestiário, Roberta ainda estava sentada quando ele voltou. Pode pegar seu crachá, disse. Você volta agora. Ela o encarou, confusa. Quem é o senhor? Marcelo hesitou por um segundo. Depois a gente conversa. Ela voltou ao corredor com o crachá na mão, o coração disparado. Os olhares se voltaram para ela. Alguns surpresos, outros desconfortáveis. Marcelo observou de longe. Não havia aplausos, não havia anúncio. Mas algo tinha mudado, e todos sabiam disso. Roberta empurrou o carrinho novamente. Ainda tremia por dentro, mas agora não era medo, era impacto. E pela primeira vez desde que chegou ali, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Marcelo permaneceu parado por alguns segundos observando. Aquilo não tinha sido um gesto bonito. Tinha sido necessário. E o mais difícil ainda estava por vir. A convocação chegou cedo e foi direta. Todos os setores deveriam comparecer ao auditório principal. Limpeza, recepção, cozinha, manutenção, administrativo, supervisão. Ninguém foi dispensado. Não havia explicação no aviso. Apenas um horário e um nome no final. Marcelo. O clima no hotel mudou imediatamente. Não houve correria. Não houve conversa alta. O que se espalhou foi um silêncio desconfortável. O tipo que nasce quando ninguém sabe se deve se defender ou fingir normalidade. Roberta leu o aviso 2 vezes antes de guardar o papel no bolso do uniforme. Ninguém havia falado nada com ela desde o dia anterior. Nenhuma desculpa, nenhuma orientação, apenas o retorno silencioso ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ela seguiu para o auditório sentando-se nas últimas cadeiras, como sempre fazia em qualquer ambiente que não parecia feito para ela. O espaço estava cheio. Funcionários se acomodavam em silêncio, alguns cochichando baixo, outros olhando para o chão. Supervisores e gerentes ocupavam as primeiras fileiras, com posturas rígidas demais. Nenhum deles parecia confortável. Marcelo entrou sem anúncio. Não foi apresentado, não foi chamado. Apenas entrou. O auditório silenciou por completo. Ele caminhou até a frente, apoiou as mãos no púlpito por um instante e observou o ambiente. Não havia pressa no gesto. Não havia nervosismo. Havia decisão. Eu não convoquei essa reunião para falar de metas, começou. Nem de números, nem de imagem. Alguns olhares se cruzaram. Fiquei neste hotel por dias sem ser reconhecido, continuou. Circulei por corredores, áreas de serviço, refeitórios. Fui tratado como qualquer outro hóspede comum. Fez uma pausa curta. E o que eu vi me envergonha como dono deste lugar. O impacto foi imediato. Marcelo não elevou o tom, não gesticulou. A força vinha da clareza. Vi funcionários trabalhando com medo. Vi gente pedindo desculpa por coisas que não fez. Vi erros sendo criados para justificar punições. Vi hierarquia sendo usada para calar. O auditório permanecia imóvel. Vi supervisores pressionando além do limite. Vi gerentes escolhendo o silêncio quando deveriam escolher responsabilidade. Alguns rostos começaram a baixar. E vi uma funcionária ser afastada sem erro comprovado, sem respeito e sem dignidade, completou. Roberta sentiu o coração bater mais forte, mas manteve o olhar baixo. Quero deixar algo claro, Marcelo prosseguiu. Isso não é um problema isolado, isso é cultura. E cultura não se corrige com aviso, se corrige com atitude. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando um funcionário tem mais medo do chefe do que orgulho do próprio trabalho, a empresa já falhou.
O silêncio se tornou pesado. Este hotel não foi construído para funcionar assim, disse. E não vai continuar funcionando assim. Marcelo deu um passo para o lado, tirando o corpo da frente do púlpito. A partir de agora, toda a equipe de supervisão e gerência diretamente envolvida nesse tipo de prática está afastada de suas funções. Um murmúrio contido percorreu o auditório. Não é punição pública, esclareceu. É responsabilidade. Alguns supervisores se mexeram nas cadeiras. Um deles tentou dizer algo, mas Marcelo ergueu a mão. Essa decisão não está em debate. O murmúrio cessou. Uma nova equipe de gestão assume imediatamente, continuou. Pessoas que entendem que liderança não se faz com medo. Se faz com preparo e respeito. Marcelo percorreu o auditório com o olhar. Quem trabalha aqui não é descartável. Quem erra, aprende. Quem lidera, protege o ambiente, não o próprio ego. Ele fez uma pausa mais longa. Se alguém não concorda com isso, este não é o lugar certo para estar. Ninguém respondeu. Roberta sentia o ar diferente. Não era alívio ainda. Era algo mais profundo. Como se pela primeira vez, o que sempre foi dito em silêncio estivesse sendo falado em voz alta. Marcelo voltou ao centro. Esta reunião não é sobre uma pessoa, disse. É sobre todos vocês. Sobre o tipo de lugar que este hotel vai ser daqui para frente. Ele assentiu uma única vez, como quem encerra algo definitivo. Podem voltar ao trabalho. Não houve aplausos. Não houve reação imediata. As pessoas se levantaram devagar, ainda processando o que tinha sido dito. Alguns olhares carregavam choque. Outros, um alívio contido que ninguém ousava demonstrar abertamente. Roberta permaneceu sentada por alguns segundos depois que o auditório começou a esvaziar. Quando se levantou, sentia as pernas firmes, mas o peito acelerado. No corredor, o clima era outro. Não havia comemoração, mas também não havia o medo sufocante de antes. As ordens não vinham em tom seco, os passos pareciam menos apressados. Marcelo ficou sozinho no auditório por alguns instantes, depois que todos saíram. Observou as cadeiras vazias, o eco do que tinha sido dito ainda pairando no ar. Aquilo não tinha sido um gesto bonito, tinha sido necessário. Do lado de fora, Roberta empurrava o carrinho pelo corredor quando percebeu algo simples, quase imperceptível, mas que a fez parar por um segundo. Um funcionário a cumprimentou. Não por obrigação, por reconhecimento. Ela respondeu com um aceno curto e seguiu. Ainda havia muito a mudar, mas algo essencial já tinha sido quebrado. O silêncio que protegia o abuso não existia mais, e isso por si só já mudava tudo. A mudança não aconteceu de uma vez, e isso, curiosamente, foi o que mais surpreendeu Roberta. Nos primeiros dias depois da reunião, o hotel parecia suspenso no ar. Supervisores não estavam mais ali. Gerentes que antes circulavam com autoridade excessiva, agora tinham salas vazias. Ordens não vinham em tom seco. Algumas simplesmente não vinham. Havia silêncio, mas não o silêncio do medo. Um silêncio de adaptação. Roberta voltou à rotina sem ser chamada, sem ser exposta, sem virar símbolo. Empurrava o carrinho pelos corredores, agora com outra sensação no corpo. Não era confiança plena. Era algo mais simples. Ausência de ameaça. Ela não precisava mais pedir desculpa por existir. Funcionários começaram a trocar olhares diferentes. Comentários baixos surgiam, não de fofoca, mas de alívio. Parece outro lugar, alguém murmurou na lavanderia. Ainda não, respondeu outra, mas está ficando. A nova equipe de gestão chegou de forma discreta. Nada de discursos, nada de promessas vazias. Vieram observando, perguntando, ouvindo. Pela primeira vez, alguém perguntou à equipe de limpeza como funcionava a rotina e esperou a resposta. Roberta percebeu isso logo no segundo dia, quando uma das novas coordenadoras se aproximou enquanto ela organizava o carrinho.
Você costuma começar por qual andar? Perguntou. Roberta estranhou. Depende da liberação dos quartos. Entendi, a mulher respondeu, anotando algo. Obrigada. Sem bronca, sem correção automática, sem tom superior. Roberta seguiu o dia com o corpo cansado, mas a mente menos tensa. Ainda havia marcas, ainda havia receio, mas não havia mais a certeza de que qualquer erro seria o fim. No final da semana, recebeu um recado simples. Marcelo pediu para conversar com você. Sala administrativa. Quando puder. Ela leu a mensagem 2 vezes. O estômago apertou, mas não como antes. Não era medo. Era expectativa contida. Bateu a porta com cuidado. Marcelo estava sentado à mesa, sem o paletó, mangas da camisa dobradas. Não havia clima formal, apenas atenção. Entra, Roberta, disse. Ela entrou parando perto da porta. Pode sentar, ele completou. Ela obedeceu. Houve um silêncio curto, não constrangedor, pensado. Eu quis falar com você longe de todo mundo. Marcelo começou, porque o que vou dizer agora não tem nada a ver com aquela reunião. Roberta manteve as mãos unidas no colo. Eu observei seu trabalho desde o primeiro dia, continuou. Não porque você estava em destaque, mas porque você não estava. Ela franziu levemente a testa. Pessoas como você mantêm lugares como esse funcionando, ele disse, e quase nunca são ouvidas. Roberta respirou fundo. Eu não fiz nada além do que me pediram, respondeu. Marcelo assentiu. Justamente. Ele abriu uma pasta e empurrou um documento em sua direção sem pressa. A nova gestão vai precisar de alguém que conheça a rotina de verdade, explicou. Alguém que entenda o fluxo e os horários, os erros reais e não os inventados. Roberta olhou para o papel, mas não tocou. Estou te oferecendo um cargo administrativo de apoio operacional, disse Marcelo. Assistente administrativa, organização interna, acompanhamento de processos. Ela levantou o olhar, surpresa. Eu nunca trabalhei nisso, respondeu honesta. Trabalhou sim, ele corrigiu. Só nunca com esse nome. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Isso não é um favor, Marcelo continuou. Nem uma recompensa por constrangimento. É reconhecimento de competência. Roberta sentiu os olhos marejarem, mas conteve. Não queria chorar ali. Se você quiser, ele completou. A vaga é sua. Se não quiser, continua no seu cargo atual. Nada muda contra você. Ela olhou novamente para o documento. Pensou nos corredores, nas broncas, no medo diário. Pensou em quantas vezes duvidou de si mesma. Eu aceito, disse com a voz firme. Quero aprender. Marcelo sorriu de leve. Não de alívio, de respeito. Então vamos fazer direito. Roberta saiu da sala com o papel dobrado nas mãos, o coração acelerado. Não correu. Não contou a ninguém naquele momento. Precisava sentir sozinha. Nos dias seguintes, começou no novo setor. Aprendeu devagar. Perguntou, errou. Foi corrigida sem humilhação. O hotel não virou perfeito. Ainda havia ajustes, ainda havia resistência, mas algo fundamental tinha mudado. O medo não era mais método. Em uma manhã comum, Roberta cruzou o saguão com uma pasta debaixo do braço. Não era mais invisível, mas também não era exceção. Era parte. Marcelo observava de longe, sem se aproximar. Não precisava. O que precisava ser feito, tinha sido. Ele sabia que não tinha salvado ninguém. Apenas tinha tirado o peso errado de cima de quem nunca deveria tê-lo carregado. Roberta parou perto da janela por um instante, olhando o movimento da rua. Respirou fundo. O trabalho continuava. A vida continuava. Mas agora, ela sabia. Não foi sorte, não foi caridade, foi finalmente ser vista. Quando Marcelo entrou naquele hotel, fingindo ser apenas mais um hóspede, ele não estava procurando luxo, nem conforto, nem atendimento impecável. Ele estava procurando a verdade.
E a verdade não estava no saguão bonito, nem nos relatórios bem escritos, nem nos discursos prontos da gerência. A verdade estava nos corredores silenciosos, no carrinho de limpeza empurrado com medo, na funcionária que pedia desculpa antes mesmo de errar, na Roberta, que trabalhava todos os dias com o coração apertado, sem saber se no fim do turno ainda teria um emprego. Roberta não reclamava, não gritava, não fazia cena. Ela só tentava sobreviver em um lugar que confundia autoridade com humilhação e pressão com liderança. E talvez o mais duro dessa história não seja o que fizeram com ela, mas o quanto aquilo era normal para todo mundo. Era normal falar alto. Era normal ameaçar, era normal afastar alguém em silêncio, como se fosse apenas um número a menos na escala. Até que alguém resolveu olhar, não para proteger uma pessoa só, mas para expor um sistema inteiro. Quando Marcelo decidiu parar de se esconder, não foi para aparecer como herói. Foi porque entendeu que ficar calado também era uma escolha. E o que mudou o destino da Roberta não foi um favor, não foi pena, não foi sorte. Foi o momento em que alguém finalmente disse em voz alta: "Isso não é aceitável." No fim, Roberta não ganhou apenas um novo cargo. Ela ganhou algo que nunca deveria ter perdido: o direito de trabalhar sem medo. E talvez essa seja a pergunta que essa história deixa no ar. Quantas Robertas continuam invisíveis por aí? Simplesmente porque ninguém importante decidiu olhar de verdade. Porque ambientes não adoecem pessoas sozinhos. Pessoas adoecem quando o silêncio vira regra e o medo vira método. E quando alguém quebra esse silêncio, não muda só uma história, muda tudo o que vem depois. E agora eu quero saber de você. Se você fosse a Roberta, aguentaria calada o medo diário só para não perder o emprego? Ou teria coragem de enfrentar um ambiente que te trata como descartável? E se você estivesse no lugar do Marcelo, preferiria não ver nada e manter tudo funcionando? Ou faria o que ele fez, mesmo sabendo que isso ia virar tudo de cabeça para baixo? Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu leio todas as respostas. E aproveita também para me contar de qual cidade você está assistindo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.